のmusic. Ei, gata tá chateado por toda a gente agora diz que me sente. Passa a vida na net, não tá contente, sempre que escreve mente. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui no podcast Vencedor Podcast. Hoje temos um entrevistado, é o Fernando Guelengue, o homem da comunicação. Fiquem ligados, né? Fiquem ligados porque ele vai falar de como começou, porque ele também, além de ser um profissional da comunicação, também foi professor. E até foi o meu professor também, atenção. Então, aqui a conversa vai ser muito abrangente. Vamos falar de educação, jornalismo, vamos falar de empreendedorismo e psicologia, né? Um homem de vários ofícios. Então, Fernando Guelengue, seja bem-vindo ao podcast Vencedores. Muito obrigado, Paulo, e uma saudação extensiva a todos os seguidores e telespectadores do vosso programa, podcast, views anteriores. Certo. Estão de parabéns. Obrigado. Eu costumo dizer, primeiro passo é que marca a trajetória. Realmente. Então, Obrigado, estamos nós aqui. agradecemos. Obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e pela vossa atenção. Ok. Fernando Guelengue, educação. Educação. Como é que foi parar na educação? Primeiro, saber que eu começo a minha vida como rapper, apesar de mencionar 4 pilares, mas a minha carreira começa como rapper. No ano 2000, por intermédio de uma influência que eu recebi do meu irmão mais velho, que é o MC Popular, que na altura fazia rap com Papniga e com Dudé e outros. Então eu peguei essa influência do movimento hip-hop, concretamente, no ano 2000. Só que depois da Paz, 2002, começamos então a entrar para o ramo da educação. Como eu entro? Eu entro através do destaque que eu tinha propriamente na sala de aula. Ok. O começo de uma carreira depende de como você se torna um bom aluno. Nenhum grande profissional se torna grande quando ele não é bom aprendiz. Então eu comecei a aprender matemática, física e química. Foi as aulas que eu dei na altura. Certo. Foste o meu professor de química, física e matemática. Exato. Durante 2 anos. 2 anos, certo. 2 anos. E daí eu era um bom estudante de matemática, física e química. Por quê? Porque eu tive um excelente professor, okay. que é o professor Tomás, que aproveito saudar em a sua memória, já não faz parte do mundo dos vivos, mas o professor Tomás, ele deu-nos algo muito poderoso. Ele ensinou-nos matemática, física na sala de aula. Certo. Mas ele depois notou que haviam bons estudantes destacados. O que é que ele fez? Convocou um preparatório de matemática do ensino de base até o ensino médio. Isso mudou completamente a minha vida. E eu não tinha condições de frequentar porque pagava-se, mas ele, como eu era delegado na minha turma, na altura a frequentar a 7ª classe, eu era o delegado, ele nos chama e nos corrige todo o erro da matemática básica que nós tínhamos problema. No anterior, ele nos prepara 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª. Ele nos dá a matemática em si, mas tudo de forma excelente. E ele já era aluno do doutor falecido também, Fulumpinga Lando Vitor, mesmo a partir do Kikolo, e era uma referência lá. Então ele nos dá esse preparatório e nós todos que fomos preparados acabamos por nos tornar professores de matemática. Então eu começo a dar aula de matemática, começo a dar aula de física e depois aí comecei a reinventar-me, só que, como deves imaginar, eu dava aula de matemática, física e química, mas eu era muito aconselhador. Na sala de aula eu era muito rigoroso, mas aconselhava sempre as pessoas que o foco é estudar. O foco é trabalhar, porque aqui é só o começo. Eu posso ser rigoroso contigo agora. Se você não entender qual é a missão do professor
e qual é a missão do estudante, você vai pensar que eu sou teu inimigo. inimigo. Na sala de aula eu tenho que ser rigoroso contigo, porque mais à frente eu vou ter um grande amigo, inteligente, empreendedor, a fazer mudanças na sociedade e que na verdade vamos ser iguais. Eu só preciso realmente. preparar o estudante para chegar até aqui, e porque nós somos eternos estudantes. Não, mas é assim, são poucos que têm essa mobilidade de perceber. Nós percebemos isso depois. Eu sabia Eu como que certo. muitos deles me odiavam. Certo. Eu fui teu aluno, eu também vivi isso. Certo. A tua pressão eu também já reclamei. Ok, Não, ok. não pode, como é que é? Mas depois Sim. chega uma fase Sim. que a pessoa depois quando crescer Certo. e começa a perceber, olha, só foi bom passar por aquele professor, porque foi alguém que estava preocupado, Exato. né, com a nossa educação, com o Exato. nosso aprendizado. Exato. E desde já agradeço, né, por Certo. ser um dos teus alunos. Sim. E aí, Eu agradeço também porque com essa emoção de ter treinado alguém há anos e hoje sentar num podcast organizado por ele, quando eu digo podcast, deixa eu aproveitar a publicidade, não só é o autor do podcast, mas ele é um empreendedor excelente que tem dado cartas para o mercado angolano na área da madeira, prestação de serviço e outros. E eu tenho estado a apreciar daí à distância com muita satisfação, porque todos os pais querem os filhos evoluídos Certo, e realmente. independentes. realmente. Yeah. Realmente. Fernando Galeno, sobre a questão do jornalismo. Ok. Jornalismo, olha, também fizemos parte do jornal Cacoaco, Horizonte. Sim, me puxaste, não estava Ok. fazendo nada na altura. Ok, o Horizonte, o Luz do Horizonte, antes de Luz do Horizonte, deixa só contar o seguinte: quando eu termino dar aula no PNL, Certo, na altura, PNL, sim, aí em Cacoaco. com pouco recurso para o professor, o pagamento era muito pouco, e professor de matemática, das práticas no geral, é muito desvalorizado. Certo. Então, eu pensei em fazer um preparatório de língua portuguesa também, porque antes de eu entrar na sala de aula, eu me preparo muito. Todo professor de matemática, ele é assim, minimamente preguiçoso em teorias. Não gosta de ler muito. Por quê? Porque matemática é prática e tem um texto muito curto para as teorias. É uma teoriazinha onde vem a fórmula, você avança. E eu tive dificuldade em língua portuguesa e comunicação. E como eu era muito tímido desde que nasci, aí eu tive que jogar no seguro. Fiz um preparatório de língua portuguesa na província do Ambo. E esse preparatório, quando eu regresso, eu disse, agora deixo de dar aula de práticas, vou dar aula de língua portuguesa. Okay. Começo a dar aula de língua portuguesa no Colégio Jesus e Salvador, em Cacoaco, e eu me torno, no primeiro ano, o melhor professor da escola. E por quê? Porque os estudantes começaram a se expressar bem, começaram a se comunicar bem, começaram a articular bem a palavra. Eu dava muito dicção, exigia que eles se pronunciassem bem as palavras, fazia leituras em voz alta. Ainda não era jornalista, mas eu já estava a praticar ações que eu ia encontrar no jornalismo. Okay. Só que uma encarregada dos estudantes... Isso já é quando paraste para o jornalismo. Exatamente. Na adolescência, okay. Uma das encarregadas, como eu estou a contar mais ou menos como eu entro para o jornalismo. Certo. Uma das encarregadas, é aí que eu chamo a atenção do fazer bem, fazer direito e com profissionalismo, independentemente do que você recebe como troca, certo. O dinheiro não é o salário. O dinheiro é o mantimento para ti e para passares para outra fase. Okay. Porque salário basicamente não existe como tal, porque não existe serviço pago por um dinheiro. Vou dar um exemplo. Toda a tua equipa de produção que está aqui do outro lado, certo. Por mais que você definir 200, 300 mil, isso não paga o que ele faz. Ele faz muito mais do que ele recebe. Merece. Então, eu pensando nisso, eu saí como melhor estudante, depois fui promovido como professor que ganhava melhor na escola, e uma encarregada diz assim: como vocês todos na escola estão a se expressar bem, e eu já fui conversar com o vosso professor, ele se expressa bem, eu quero que ele aproveite uma chance que está a decorrer na minha igreja, no Bom Pastor, na Igreja Católica do Quicolo, vai decorrer um curso de jornalismo, esse teu professor merece lá estar. É assim que a encarregada vem, bate a minha porta e eu consigo a informação.
Eu vou para lá, faço a inscrição, até não fiz, faço a inscrição sim, e ainda não tinha dinheiro para pagar a propina, nem a inscrição, porque o curso valia $100 e com os documentos, e eu nunca paguei o valor do curso, só para ter uma ideia. Por quê? Sim, porque eu chego, na primeira semana de aula, fui escolhido como delegado, chefe de turma. E como eu tinha já domínio da informática e era muito dinâmico por causa da educação, essa toda coisa, e o gueto, a música, o rapper, tudo isso nos faz ser dinâmicos. Então, o professor Lolo, que é o professor Lourenço Matamba, o coordenador do curso no Bom Pastor, ele diz assim: você mesmo torna-se o delegado e você recolhe a propina e a inscrição de todos. Aí eu me tornei membro da equipa do curso e eu é que cobrava. Quando menos esperava, o professor, como eu ainda não tenho os $100, Guelenga, esquece os $100. Faça só já os cartões de todos. Eu fazia. Tá vendo? Tudo que ele pedia, eu sabia resolver. O foco da evolução, o foco do desenvolvimento não é você saber fazer, não. É se adaptar todos os dias com novos conhecimentos para o processo de crescimento, porque a adaptação é que te leva para outro nível. É assim que eu saio da educação para o jornalismo. A educação estava a ganhar na altura 30 mil kwanzas, naquela altura mesmo, ano 2006, 2005, e no jornalismo, em 2007 e 2008, começo a ganhar $500, não, eram 50 mil, $500 já era muito para quem está no Kikolo, e para quem estava no Kikolo, eu já estava a trabalhar na cidade, no jornal Agora, que é basicamente, era no Zé Pirão, e o meu diretor, aqui aproveito também honrá-lo, é um dos meus mestres, Aguiar dos Santos, é que me recebeu e me tornou jornalista que eu sou hoje. Um grande jornalista. Sim. Eu tenho acompanhado as tuas intervenções no programa Geração. Nossa Geração, sim. Da TPA. Certo, TPA 2. Mas com muito orgulho. certo, com muito orgulho, porque é bonito ver pessoas que... Eu sei que não temos a mesma idade. Não, sim. Mas também não estou muito mais velho. Certo, tá bem, então... Okay. Você vê, se orgulha com isso, por ser o teu mestre, ou por serem amigo, além do lado profissional, e você vê o outro a trilhar um caminho exemplar. Exato. Por que nós chamamos aqui no podcast Vencedores? Por causa disso, porque estás a impactar a juventude. Muito bem. E o objetivo do nosso podcast é isso. É trazer... no final, trazer uma luz no fim do túnel daquele jovem que não acredita só porque nasceu no Kikolo, cresceu ali de grupos, né? Você, se hoje foi na escola de chinela, amanhã já volta descalço, isso é toda coisa. Verdade. Mas os que acreditaram, os que foram resilientes, que é a tua palavra de ordem. Resiliência e fé. Resiliência e estão aqui hoje, estão aqui, impactam a juventude, não só do Kikolo, mas da Angola inteira. A pessoa vê e diz: eu não quero ser como fulano. Isso é bonito. É verdade. Então o objetivo do nosso podcast é esse. Por isso que trouxemos o caríssimo Guelenga aqui nessa entrevista. Para passar experiência para essa juventude que não acredita, que reclama, né? Porque há quem reclama, mas não faz nada para melhorar a sua vida. Acha que o Estado é que tem que melhorar. E às vezes não é isso. Você pode melhorar em função de seguir a direção de alguém. Né? Se nós hoje também estamos aqui a fazer uma entrevista no mestre, porque nós bebemos do mestre, aceitamos que há processo, a vida é feita de processo. Exatamente. Então... Ei, tá chateado por toda a gente agora diz que me sente.